mudanças que vão ocorrer na Europa, né? Essas mudanças vão marcar profundamente o homem, principalmente peste bubônica, a grande peste ou peste negra, que é o nome que se dá para a doença, né? A gente vai entrar agora um pouco na questão das universidades, entender, né? Podemos dizer que as universidades são uma criação medieval? Sim, né? A universidade surge na Idade Média, porque os avanços tecnológicos, né? O homem comendo melhor, se alimentando melhor, vai levar o homem a um estudo, né? A uma educação. Os reis vão se preocupar com tornar as pessoas letradas, se preocupar com a educação, com a erudição, tá? Então aqui os burgueses vão se tornar mais aparentes, que eu também já falei para vocês, né? No princípio as universidades eram só para homens, as mulheres não podiam ingressar, né? As mulheres só vão conseguir os seus direitos bem posteriormente na história, tá? Então todos esses fatos vão ocorrer dentro da Europa medieval. Então a gente nunca deve pensar que a Europa medieval foi um momento de trevas, não, foi um momento de luzes, de conhecimento, de saber, de grandes produções literárias. Tá? Aqui a gente tem uma imagem como seria dentro de uma universidade, né? Uma imagem do século XIII. Então a gente tem um mestre lá, né? O regente de aula, aquele que cuida, que seria o seu professor em sala, os alunos, né? E aqui seria um supervisor ou um monitor, aquele que auxilia o mestre, que também a gente tem, né? Um monitor de classe. Então se repete esse esquema de ensino também na atualidade. Tá? As universidades, as primeiras a surgirem, né, vão ser Oxford e Cambridge na Inglaterra, Paris e Montpellier na França, Salamanca na Espanha, Coimbra em Portugal. Né? Ela vai ser impulsionada pela disputa entre reis e papas, né, que é a questão de espirituais e temporais, vão impulsionar o surgimento das universidades. Por quê? Porque o homem medieval vai perceber que a educação é essencial para o crescimento econômico, político e social de qualquer nação. Tá? Então o homem vai se preocupar. Aqui ensinando as chamadas artes liberais, né, para os alunos, que seria um ensino básico antes de você ingressar na universidade de fato. E essas artes liberais ela era dividida em duas, tá? Trivium, gramática, retórica e lógica, quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia. Daí depois o educando podia, né, o universitário, ele podia escolher entre medicina, direito e os cursos, né, medicina, direito, teologia e artes, que eram os 4 cursos disponíveis nas faculdades do período. Tá? Agora vamos para a nossa primeira atividade, sobre esse nosso primeiro momento de aula ali, que é a introdução para vocês, né, sobre as mudanças na Europa medieval. Então aqui a gente tem uma atividade que é de falso ou verdadeiro. Então, o que você, aluno, vai fazer? Então, a gente tem aqui as 6 questõezinhas, você vai ler e vai colocar se elas são verdadeira, F de falsa e V de verdadeira. Daí, já na sequência, eu volto daqui a alguns minutinhos para a gente fazer a correção juntos, e daí eu já vou explicando, né, durante a correção, o porquê que é falso, o porquê de verdadeira, e assim vou dando ainda mais conteúdo e noção desse período para vocês. Já voltamos. Característica no período medieval, tá? Então, continuando a nossa aula, a gente vai entrar agora no período das crises, né, doenças e revoltas. O período medieval é um período extremamente rico, né, em circunstâncias econômicas, políticas, sociais, disputas, né, entre papado e a nobreza, os reis. Então, ora os reis se intrometiam em questões que eram espirituais, ora os papas se intrometiam em questões que eram políticas. Então, tinha essa questão bem tênue, essa linha bem tênue entre
a monarquia, né, e entre a igreja. A gente tem que pensar que a igreja aqui que a gente está falando é a instituição igreja, que no período medieval ela vai alcançar o seu auge de poder. Então ela acabava dominando todas as instâncias. Por quê? Porque os homens medievais eles tinham muito medo de punições divinas. E a igreja acabava tutelando todo esse tipo de punição em cima do homem. E sem contar que a gente tem que pensar, né, que o homem medieval, em sua grande maioria, era iletrado, analfabetos. Até reis analfabetos a gente tem no período medieval, que não sabiam nem escrever o próprio nome. Então é claro que uma pessoa que não tem conhecimento, não sabe escrever, não sabe ler, não sabe um pouco de matemática, não sabe nada, ela é muito mais facilmente dominada, né, por quem detém o saber. Então a igreja também tinha uma maneira de coerção, né, em cima dessa população medieval. Então quase tudo que a gente tem de produção no período medieval é relacionado a questões religiosas. Então até um artista, quando fazia uma pintura ou uma gravura, ele tentava reproduzir cenas divinas, né, colocar questões religiosas nas suas reproduções. Né? Quando um escritor ia escrever a sua obra, dentro da sua obra também tinham questões religiosas, questões de moral, ética, esse tipo de coisa. Então o homem medieval ele vivia muito em função, né, das questões de Deus. Então a gente tem muito forte aqui no período medieval o teocentrismo, né? Deus no centro de tudo. É Deus que pauta as ações do homem. A gente vai ter, né, a chegada do momento da razão, que é o Renascimento e logo depois o Iluminismo, e daí sim o homem vai se perceber ele como centro. E ele vai mudar a sua forma de pensar e a sua preocupação. Mas nesse primeiro momento, não. Tá? Então aqui, ó, entre os séculos 10 e 13, a gente viu, né, que o plantio, as novas técnicas de plantio, o crescimento das cidades, a criação das universidades, levaram a Europa medieval para uma crise no século 14. Porque por mais que o homem do campo produzisse, ele ainda não tinha técnicas tão avançadas que gerasse uma superprodução de alimento. Vai acabar causando o quê? A fome, a miséria. E com a fome e a miséria, né, a nutrição do indivíduo medieval cai novamente, proliferam-se doenças. Tá? A produção agrícola ela não vai ser suficiente, como eu acabei de falar. Né? Mesmo com a charrua, né, e tudo mais que o homem medieval vai criar de inovações técnicas, a rotação dos campos de plantio, a produção não era suficiente para a quantidade de pessoas que haviam na Europa. Tá? A falta de tecnologia no campo não permitia uma superprodução de alimento, que é o que a gente tem hoje. Né? O que a gente tem hoje nas cidades, na contemporaneidade? Superprodução de alimentos. Se produz muito alimento, que chega até jogar fora, chega até estragar. Né? É só você pensar no caso seu na sua casa. Você já se deu conta de quanta comida vai para o lixo na sua casa? Né? De quanto você perde, de quantas bocas poderiam ser alimentadas com o que você joga? Nesse período aqui, o homem medieval desperdiçava muito pouca comida. Por quê? Porque já não tinha nem o suficiente para ele comer, imagine se ele jogasse. Então um pão que a gente compra hoje na panificadora, daqui 2 dias a gente já está achando que ele está velho e está jogando fora, eles comiam pães de 10, um mês, tiravam um bolorzinho de cima e comiam. Então uma realidade completamente diferente da nossa. E por que eu estou dizendo isso para você, aluno? Para que você tenha uma noção que essa preocupação que hoje a gente tem com o desperdício de alimento, com o desperdício de comida, também havia nesse período. Só que ele é contrário. Já que a gente tem um excesso de comida, a gente desperdiça. Eles tinham falta de comida. Diferente. Tá? Daí voltando aqui, mesmo com tudo isso, a produção era bem menor do que o ritmo de crescimento da população. Então a gente tem um pico populacional enorme e uma defasagem na produção de alimentos. Tá? A queda da economia gerou uma crise de fome e mortes dentro da Europa. A falta de alimentação levou o povo a uma subnutrição. As pessoas se tornaram desnutridas, com carências nutricionais severas, né? O que aumentou as doenças oportunistas, que pegam a questão da imunidade baixa. Por que às vezes sua mãe fala assim, menino, vai chupar uma laranja, vai tomar um sol? Porque vitamina é importante. Você manter o pico de nutrição tua sempre em dia traz para você o quê? Saúde e resistência contra as doenças oportunistas. Né? Volto a salientar, a gente está vivendo hoje uma pandemia, a gente não tem o grupo de risco? E quem são o grupo de risco? Pessoas com carência nutricional também estão no grupo de risco. Diabéticos, hipertensão, várias outras doenças.
Então a gente percebe que há sim uma preocupação muito grande com a nossa alimentação. E no período medieval era carência nutricional muito grande, o que trazia doenças que matavam e matavam rapidamente. Tá? A gente tem uma gravura aqui, né, que é uma representação que mostra a morte chegando e levando a menininha da mãe. E a mãe triste, chorando, porque ela não tem o que fazer. Ela não tem alimento para dar para o seu filho, ela não tem como nutrir seu filho. Provavelmente ela é uma camponesa, que são os mais excluídos e desfavorecidos do período medieval. Então ela não tem condições, né, de dar o alimento, de fazer com que sua filha continue vivendo. Tá? As péssimas condições de higiene, que eu falei para vocês, a falta de salo, principalmente pela má alimentação e as más condições de higiene. Tá? Então agora a gente vai entrar no novo assunto aqui dentro do período medieval, que é a Guerra dos 100 Anos. Então a gente viu lá as universidades, a gente viu a Grande Peste e agora a gente vai ver um pouquinho da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, apesar de ter o nome de Guerra dos 100 Anos, ela durou 116 anos. É uma guerra que vai ocorrer entre a Inglaterra e a França, né, que vão disputar territórios, disputar economicamente quem tem o direito a tais ou tais regiões. Tá? Num primeiro momento a gente tem uma Inglaterra ganhando terreno, mas quem ganha a Guerra dos 100 Anos é a França, que sai vitoriosa. E com a vitória da França, né, ela sai ainda mais fortalecida. Tá? Esse conflito ele é marcado por vários períodos de trégua durante esses 116 anos. Então eles faziam lá 1, 2 anos de trégua, voltava o conflito. Parava 6 meses, voltava, e assim ia. Então, apesar de ser um conflito extremamente longo, ele tem os períodos que não está acontecendo nada, né? Eles estão parados por questões climáticas, estruturais, né? De pandemias e esse tipo de coisa. Um dos principais motivos dessa longa guerra foi a disputa pela região de Flandres, uma região muito rica, tá? E de interesse dos dois reinos. No princípio, os ingleses conseguiram várias vitórias, mas com o passar do tempo, né, os franceses acabaram vencendo a guerra. E é nessa guerra que a gente tem a história de Joana d'Arc. Eu sugiro que vocês vão atrás, deem uma pesquisada para saber quem foi ela, o que ela fez, que ela foi uma das únicas mulheres, né, a participar diretamente do conflito, porque a gente tinha as mulheres lá atrás, né, cuidando dos doentes, né, os hospitalizados, os amputados, mas ela não, ela foi diretamente para o campo de batalha. Então é interessante que vocês entendam um pouco melhor. Ao final da guerra, né, a nobreza estava enfraquecida nos dois reinos, tanto na Inglaterra quanto na França. Tá? A representação da Guerra dos 100 Anos, a gente está vendo aqui uma representação, né, os dois lados, tá, mostrando eles em campo de batalha. Ali atrás seria a suposta região de Flandres que eles disputavam, tá? E a gente vai para mais uma atividade. Agora uma atividade que a gente vai ver um pouco dessa Guerra dos 100 Anos. Né? Então, quando a gente vai solucionando as atividades, eu já vou dando para vocês mais uma pincelada no assunto para que vocês possam fixar melhor o conteúdo. A gente já volta enquanto vocês tentam resolver a questão. Principalmente pela má alimentação e as más condições de higiene, tá?
Então agora a gente vai entrar num novo assunto aqui dentro do período medieval, que é a Guerra dos 100 Anos. Então a gente viu lá as universidades, a gente viu a Grande Peste e agora a gente vai ver um pouquinho da Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos, apesar de ter o nome de Guerra dos 100 Anos, ela durou 116 anos. É uma guerra que vai ocorrer entre a Inglaterra e a França, que vão disputar territórios, disputar economicamente quem tem o direito a tais ou tais regiões. Num primeiro momento a gente tem uma Inglaterra ganhando terreno, mas quem ganha a Guerra dos 100 Anos é a França, que sai vitoriosa. E com a vitória da França, ela sai ainda mais fortalecida. Esse conflito ele é marcado por vários períodos de trégua durante esses 116 anos. Então eles faziam lá 1, 2 anos de trégua, voltava o conflito. Parava 6 meses, voltava, e assim ia. Então, apesar de ser um conflito extremamente longo, ele tem os períodos que não está acontecendo nada, Eles estão parados por questões climáticas, estruturais, de pandemias, esse tipo de coisa. Um dos principais motivos dessa longa guerra foi a disputa pela região de Flandres, uma região muito rica, e de interesse dos dois reinos. No princípio, os ingleses conseguiram várias vitórias, mas com o passar do tempo, os franceses acabaram vencendo a guerra. E é nessa guerra que a gente tem a história de Joana d'Arc. Eu sugiro que vocês vão atrás, deem uma pesquisada para saber quem foi ela, o que ela fez, que ela foi uma das únicas mulheres a participar diretamente do conflito, porque a gente tinha as mulheres lá atrás, cuidando dos doentes, os hospitalizados, os amputados, mas ela não, ela foi diretamente para o campo de batalha. Então é interessante que vocês entendam um pouco melhor. Ao final da guerra, a nobreza estava enfraquecida nos dois reinos, tanto na Inglaterra quanto na França. A representação da Guerra dos 100 Anos, a gente está vendo aqui uma representação, os dois lados.